Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander e nesse vídeo a gente vai resolver uma questão de prova antiga para a gente poder treinar o algoritmo de Dijkstra, tá? Então, lembrando que o algoritmo de Dijkstra a gente utiliza para encontrar o caminho mais curto ou o caminho mínimo ligando dois nós, beleza? Então, a rede a seguir apresenta as distâncias entre as cidades em quilômetros. Então, cada nó dessa figura representa uma cidade e esses arcos, que são arcos direcionais, né, eles nos indicam a distância ligando cada par de nó. Então a gente observa ó, que esse arco 3, 4, que tem uma distância de 2 km, representa a distância entre a cidade 3 e a cidade 4, entre o nó 3 e o nó 4, distância de 2 km. Assinale a alternativa que apresente a menor distância, ou seja, o comprimento da menor rota, ligando a cidade 4 até a cidade 8. Então, o que essa questão quer é que a gente determine a menor distância entre a cidade 4 até a cidade 8. Bem, a cidade 4 está aqui. A cidade 8 está aqui. Qual é a menor distância ligando essas duas cidades? Observe o seguinte, que esse tipo de questão a gente consegue resolver de cabeça, né, manualmente, sem precisar aplicar o algoritmo. Repara só, vamos ver todas as distâncias aqui ligando o nó 4 até o nó 8. Se for por esse caminho daqui, vai dar 8 mais 6, que é 14. Por esse caminho daqui, ó, 10 mais 6, que dá 16. É o pior de todos, né? Se for por cima, por aqui, ó, vai dar 3 mais 3 é 6, mais 2, 8. 8 até agora foi o melhor que a gente encontrou. Não faz sentido a gente vir para cá para baixo, né? Senão daria 6 mais 5 mais 6. Que aí daria 11 e 17. Não, também não. Esse também é horrível. Agora, então a gente tem esse caminho daqui, certamente é o menor caminho, né? 3 mais 3 mais 2, que dá 8 km. Só que observa que tem também esse caminho ligando o nó 4 direto ao nó 6, que também tem comprimento de 6 km. E aí ficaria, ó, 6 mais 2, que dá 8 km. Ou seja, a menor distância ligando o nó 4 ao nó 8 é de 8 km. Sendo que a gente tem dois caminhos possíveis. A gente poderia ir pelo caminho 4, 5, 6, 8, que tem comprimento de 8 km, ou poderíamos ir pelo caminho 4, 6, 8, que também vai dar um comprimento de 8 km. Em qualquer um dos casos, qualquer um desses dois caminhos, essa distância mais curta é de 8 km. Então a alternativa correta é a letra B. Tá vendo? A distância mais curta entre a cidade 4 e 8 é de 8 km. Acabou a questão. Terminamos a questão aqui. Só que para a gente dar uma treinada no algoritmo, até para caso vocês queiram criar um programa, imagina que vocês criaram um programa de computador para solucionar o caminho mínimo usando o algoritmo de Dijkstra. Vamos então testar se o programa de vocês está funcionando. Então vamos fazer o passo a passo do algoritmo para poder ver qual o resultado que tem que ser encontrado em cada etapa, em cada interação, e aí naturalmente observar o resultado final encontrado pelo algoritmo para ver se bate com esse que a gente está vendo. A gente sabe que a resposta tem que dar 8 km. Vamos então testar o algoritmo. Então vamos lá. Então, existem dois caminhos com distância de 8 km, já sabemos que a resposta é a alternativa B. Mas vamos lá, vamos treinar o algoritmo. Com o algoritmo de Dijkstra, o que a gente tem? Etapa 0. Na etapa 0, a gente vai rotular o nó de origem, que nesse nosso exemplo é a cidade 4, né, o nó 4. Ele vai receber o rótulo 0 traço. 0, porque ele é a cidade de origem, né, inicial. Então a distância dele para a cidade de origem é 0, que é dele para ele mesmo. E barra porque não existe nenhum nó anterior. Ele é o nó inicial, então não existe nenhum nó anterior. Em seguida, fazemos i igual a 1. Vamos entrar na etapa 1. O que a gente tem que fazer? Lembrando do algoritmo. A gente tem que selecionar o nó marcado como permanente na etapa anterior, que é o nó 4, que é o nó inicial. Observe que a gente pode alcançar os nós 5, 6 e 7 a partir do nó 4. Então, olhando lá na rede, nós temos que a gente está no nó 4, a gente consegue alcançar o nó 5 com esse comprimento de 3, o nó 6 com o comprimento de 6 e o nó 7
com o comprimento de 8. Só podemos alcançar esses 3 nós, tá? Então, nó 5, 6 e 7. Assim, a gente deve somar a distância até o nó 4, que vale 0, pois é o nó de origem. Então, qual é a distância até o nó que a gente está? A gente está no nó 4. Qual é a distância até o nó 4? É o rótulo que está nele. O rótulo que está nele é esse rótulo 0 traço. Esse 0 representa a distância até ele, que é 0, né? É o nó inicial. Então, a gente vai somar 0 com a distância até cada um dos nós que ele pode alcançar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar no nó 5. Qual é o rótulo que o nó 5 vai receber? Ele vai receber o rótulo 0 mais 3, que é 3, né? Então, ele vai receber o rótulo 3, 4. Por que 3, 4? 3, porque a distância do nó 5 até a origem. Essa distância é 3. E 4, porque o nó anterior a ele é o nó 4. Então, o nó 5 vai receber o rótulo 3, 4. Da mesma forma, o nó 6 vai receber o rótulo 6, 4. Por que 6, 4? 6, porque a distância da origem até ele. E 4, porque ele veio do nó 4. E o nó 7 vai receber o rótulo 8, 4. 8, porque a distância do 4 até ele. E 4, porque ele veio do nó 4. Então, cada um desses rótulos está aparecendo nessa tabela aqui, ó. O nó 5 recebeu o rótulo 3, 4. O nó 6 recebeu o rótulo 6, 4. E o nó 7 recebeu o rótulo 8, 4. O que a gente tem que fazer? Dos rótulos, que são todos temporários, né? A gente sempre vai marcar eles a princípio como temporário. Desses rótulos temporários, qual deles tem a menor distância? A menor distância é esse daqui, né? É o rótulo do nó 5. Então, esse rótulo vai ser alterado para permanente e agora a gente vai olhar para o nó 5. É isso que a gente vai fazer. Esse nó ele passa a ser rotulado como permanente e a gente passa agora a olhar para o nó 5. Beleza? Então tá aqui, ó. A gente marcou ele, ó, como permanente. Tá vendo, ó? Esse rótulo 3, 4 passou a ser marcado como permanente e agora a gente vai olhar para o nó 5. Então, voltando lá para a rede do problema. Olhando agora para o nó 5. Quais são os nós que a gente pode alcançar a partir do nó 5? A gente pode alcançar o nó 6 e podemos alcançar o nó 7. Certo? Podemos alcançar o nó 6 e o nó 7. Beleza. Vamos rotular cada um deles. Qual rótulo que o nó 6 vai receber? O nó 6 vai receber o rótulo que tem a distância. Como é que a gente calcula a distância dele? A gente tem que considerar a distância até o nó 5. Essa distância até o nó 5 está no rótulo do nó 5. Essa distância aqui, ó, que está no rótulo do nó 5. É a distância 3. Esse 3 é a distância do nó inicial até o nó 5. Pega essa distância de 3 e soma com a distância do nó 5 até o nó 6. Então, isso vai dar 3 mais 3, que dá 6. Então, esse rótulo que vai receber o nó 6 vai ser o rótulo 6, 5. 6 porque a distância da origem até o nó 6, passando pelo nó 5, né? Essa distância vai dar 3 mais 3, que dá 6. E 5 porque é o nó anterior. Ele está passando pelo nó 5. Então, o nó 6 vai receber o rótulo 6, 5. Lembrando que o nó 6 já tinha o rótulo 6, 4. Só que os dois rótulos têm a mesma distância, né? Tanto o rótulo que já tinha, quanto o rótulo que a gente acabou de calcular, tem a mesma distância 6. Significa que a gente pode usar um rótulo ou o outro. A gente pode usar qualquer um dos dois rótulos. Por isso, aqui na tabela, ó, a gente manteve o rótulo 6, 4 que já tinha. Então, ó, a gente tem o rótulo 6, 5, que a gente calculou agora, que é o 3 mais 3, que dá 6, né? 6, 5. Ou o que já tinha, que é o rótulo 6, 4. Beleza. Vamos agora fazer a mesma coisa, só que olhando para o nó 7, tá? Então, a gente tem, ó, que o rótulo 5 tem já uma distância 3 nele. Essa distância aqui, ó, distância 3. Do 5 para o 7, a distância é 7. Então, ele já tem uma distância 3. 3 mais 7 vai dar 10. Certo? Então, aqui, ó, tem uma distância que é 10, 5. 10 porque é a distância total. E 5 porque o nó anterior é o nó 5. Então, a distância, ó, do nó 4 até o nó 7, passando pelo nó 5, é 10.
A gente chegou então no rótulo 10, 5. Qual era o rótulo que ele já tinha? Ele já não tinha o rótulo 8, 4? Qual que é o menor? É o 8, né? Então o rótulo que já tinha já era a melhor opção, já era o menor valor. Ora, se ele já é o menor valor, então o que a gente vai fazer? A gente vai manter o rótulo que a gente já estava. Então a gente não vai alterar, tá vendo? Aqui, ó, se manteve o mesmo rótulo. Era o rótulo 8,4, a gente manteve o rótulo 8,4, tá? Beleza? Então a gente manteve o mesmo rótulo. A gente não precisou alterar porque esse novo rótulo que a gente calculou tem uma distância de 10, que é maior, a gente quer encontrar menor, então manteve o rótulo anterior. Beleza? Então chegamos nessa nova tabela que está aqui. Novamente, o que a gente tem que ver? Quais são os rótulos temporários? São esses dois rótulos que a gente tem. Temos que escolher o que tem a menor distância. A gente tem a opção de escolher esse que tem a distância 6 e esse que tem a distância 8. Qual que a gente vai escolher? O menor, que é o que tem a distância 6. Então esse rótulo daqui, do nó 6, passa a ser agora para a gente um rótulo permanente, certo? Ele foi escolhido, ele é um rótulo permanente. E dessa vez a gente vai olhar para o nó 6. Vamos olhar para o nó 6 e ver quais são os nós que a gente pode chegar a partir dele. Então, voltando para a rede, estamos no nó 6. Do nó 6 podemos chegar no nó 7 e podemos chegar no nó 8. Vamos então calcular primeiro o rótulo para o nó 7. Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que ver qual é a distância da origem até o nó 6. Essa distância está aqui, ó, é 6, tá? Tanto faz, né? Olhando para qualquer um desses dois rótulos, a distância é 6. Somamos essa distância com esse arco, que é 5. 6 mais 5 dá 11. Então esse rótulo seria o rótulo 11, 6. 11 porque a distância é 11, 6 porque passa pelo nó 6. Só que ele já tinha um arco 8, 4. O 8 é menor do que 11. Então a gente vai manter o rótulo 8, 4 que ele já tinha. Então olha só. Tá vendo? Ó, manteve o rótulo 8, 4, ó, que é o rótulo relacionado ao nó 7. Tá bom? Mantivemos o rótulo 8, 4, que já estava nele. Agora vamos olhar para o nó 8. A gente pode alcançar, ó, o nó 6, a gente pode alcançar o nó 8 também. Qual é o rótulo que o nó 8 vai receber? Esse nó 8 vai receber o rótulo 6 mais 2. O 6 é a distância até o nó 6, que a gente já calculou. Tem a distância 6 até o nó 6. Mais a distância do nó 6 para o nó 8, que é 2. 6 mais 2 dá 8. Então o rótulo 8, o nó 8 vai receber o rótulo 8, 6. 8 porque é a distância da origem até o nó 8, 6 porque ela passa pelo nó 6. Então o nó 8 recebe o rótulo 8, 6. Tá aqui, ó. Nó 8 recebe o rótulo 6 mais 2 que dá 8, o rótulo 8, 6. O que a gente vai olhar agora? Esse nó agora é permanente. Temos que olhar qual é o rótulo que tem o menor comprimento, tá? Repara que aqui a gente pode escolher, nesse caso, todos os dois rótulos temporários que faltaram têm o mesmo comprimento. Então a gente pode escolher qualquer um deles. Então podemos escolher qualquer um dos dois nós, tanto o 7 quanto o 8. Que os rótulos não serão alterados, pois já apresentam a menor distância possível. Então observa que, nesse ponto, não há mais nenhuma combinação que gere um rótulo menor. Porque se a gente for pegar o rótulo 7, vir aqui, ó, de 7 para 8, isso vai dar a distância até ele, que é 8, tá vendo? A distância até ele, que é 8, mais 6, que dá 14. 14 é maior do que o rótulo que ele já está, que é o rótulo 8, 6. Então não tem mais como encontrar um rótulo melhor para nenhum dos nós. Portanto, podemos já converter esses rótulos temporários em permanentes. A gente vai observar que não é mais possível encontrar um rótulo melhor. E aí, portanto, né, essa tabela daqui já é a tabela final, né? Já pensando, já convertendo esses rótulos temporários em permanentes. Então nós temos aqui todos os rótulos para cada um dos nós. O que o problema está pedindo? O problema está pedindo a menor distância
ligando o nó 4 até o nó 8. O que a gente vai fazer? Vamos olhar para o nó 8. Olhando para o nó 8, qual é a distância dele até o nó 4? A distância é 8, está aqui. Lembrando que no algoritmo de Dijkstra, o rótulo já fornece a distância do nó inicial até esse nó. Essa distância de 8 daqui é a distância do nó 4 até o nó 8. Essa distância de 8 daqui no nó 7 é a distância do nó 4 até o nó 7, tá? Então a distância do nó 4 até o nó 8 é 8. Já encontramos a resposta do problema, que ele quer saber a menor distância do nó 4 para o nó 8, essa menor distância é 8, tá aqui. E qual seria esse caminho? Olha para o nó anterior, o nó anterior é o 6. Quando a gente olha para o nó 6, a gente tem duas opções. A gente pode ir para o nó 5, e aí olhando para o nó 5 a gente vai para o nó 4. Ou seja, um caminho seria o 4, 5, 6, 8. Esse seria um caminho. Ou então, ó, a gente pode ir direto para o nó 4. Então, o outro caminho seria o caminho 4, 6, 8. São justamente os dois caminhos que a gente já viu, né? É o caminho, ó, 4, 5, 6, 8 e o caminho 4, 6, 8. Todos os dois têm um comprimento de 8 km. Então, essa questão foi mais para a gente treinar naturalmente o algoritmo, tá? Mas, naturalmente, numa prova de concurso, vocês vão olhar todos os caminhos e vão ver aquele que é o menor. Essa seria a maneira mais rápida de se resolver. Usar esse algoritmo, esse método, ele é mais seguro, entre aspas, né? Porque vocês podem errar conta também, mas seria mais seguro, entre aspas. Só que ele é mais propício a ser usado por um computador, né? E não por uma pessoa resolvendo na mão. A gente resolveu na mão aqui para treinar e entender melhor ainda, o melhor possível, o funcionamento do algoritmo. E aí fica mais fácil de testar o algoritmo quando a gente criar ele num computador, por exemplo, usando um programa de computador. Tá bom? Então, a alternativa correta desse problema é a letra B. Assinale a alternativa que apresenta a menor distância ligando a cidade 4 à cidade 8. A alternativa correta é a letra B. A distância mais curta entre a cidade 4 e 8 é de 8 km. Tá bom? Então fechamos esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!